Temos estudado essa série sobre saúde mental, onde o apóstolo Paulo nos orienta a colocar a mente em virtudes que pertencem a esse Deus, virtudes cristãs, todas elas que emanam do caráter do nosso Deus. E nós já vimos 3 dessas virtudes: a verdade, a respeitabilidade ou nobreza e a justiça. E hoje nós vamos estudar a 4ª dessas virtudes. Vamos falar sobre como mantermos a mente alimentada pela pureza, que é a 4ª virtude estabelecida pelo apóstolo Paulo, quando ele fala para os irmãos alimentarem as suas mentes ou pensarem em coisas que referem-se a Deus. Filipenses 4:8, na Nova Almeida atualizada, nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Na Nova Versão Internacional, nós vamos ver que o imperativo da construção da frase vem logo no começo, na tradução, e o tradutor colocou-nos assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê a orientação na sua palavra. Mais uma vez te louvamos, Senhor, agora, porque ao final do dia podemos nos reunir com parte da tua igreja, nesse mesmo lugar, para cantar louvores a ti, para meditarmos na sua palavra. Nós queremos lhe pedir, Deus, que de fato o Senhor nos dê o entendimento da sua santidade e nos ajude com o seu Espírito a habitarmos a nossa mente com tudo aquilo que é santo. Que no decurso, Deus, dessa palavra, dessa meditação, da exposição das Escrituras, o teu Espírito nos conduza à tua verdade e fortaleça o nosso coração nela. É em Cristo que oramos. Amém. Imagine você fazendo a compra de um galão de água. Eu sei que faz tempo que a gente não faz mais isso, mas ainda há algumas pessoas que compram o galão de água, aquele galão grande de 20 litros de água. Imagine que no momento em que você estiver no mercado, você resolve dar uma olhada naquelas etiquetas ali que vem no galão, onde está disposta a composição daquela água. Por mais que pareça óbvio, né? Pastor, água, H2O. Quem dera fosse só isso. Às vezes tem algumas coisas a mais nessa composição. Imagine que você lendo o rótulo desse galão de água, está escrito ali 99,9% de pureza, 0,01 de veneno. Você compraria? Acho que dificilmente nós efetuaríamos uma compra dessa se não resolvêssemos ligar para a pessoa que vende aquele galão e falar: como você põe um galão desse para vender? Eu creio que a maioria de nós não compraria. Geralmente nós nos preocupamos com a qualidade daquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Principalmente aquilo que é essencial para o nosso sustento, para a nossa subsistência. Água, alimentação. Eu lembro-me que há tempos atrás eu tive uma bactéria chamada H. pylori. Algumas pessoas já tiveram, né? E eu lembro que o médico falou: isso aqui é salada que você comeu no restaurante. Obviamente parei de comer salada, perigosíssimo salada, né? Mas na verdade ele falou que o que não era só lavar direito, não precisava parar de comer essa salada. Mas nós nos preocupamos. A partir daquele momento você se preocupa com algo mais. Nós nos preocupamos em que uma bactéria não possa nos infectar e causar um grande mal. Acontece que há uma outra área da nossa existência que também nos é essencial, mas que muitas vezes é negligenciada, que é a nossa mente. Como nós temos alimentado a nossa mente? Será que nós temos o mesmo rigor que nós aplicamos para questões alimentares também para a nossa mente? E essa é uma preocupação importantíssima, pois se nós envenenarmos a nossa mente, tudo que há em nós adoecerá.
Você já teve a oportunidade de lidar com pessoas que estão em sofrimento mental ou com algum problema mental que o atrapalha a sua vida? Quando a nossa mente está envenenada, a gente não consegue trabalhar direito. A gente dorme mal, a gente acorda mal. Nós temos problemas dos nossos relacionamentos. A gente tem dificuldade de ouvir pessoas, de falar com pessoas. Muitas vezes nós temos dificuldade de ir na igreja, de ler a Bíblia, de orar. Por quê? Porque se a nossa mente estiver adoecida, não é uma parte de quem nós somos, e nem mesmo um órgão do nosso corpo. A nossa mente é o que nós somos. Nós somos aquilo que está na nossa mente, aquilo que é o nosso coração. Uma mente doente gera uma vida doente. Daí a importância de nós filtrarmos aquilo que alimenta os nossos pensamentos. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo nos chama a pensar nessa virtude de Deus. Paulo diz: pensem vocês em tudo que é puro. O termo grego traduzido por puro aqui, ele é o hagnos. Ele é um adjetivo que também tem o significado de santo. Daí você vai perceber por que nós cantamos tanto acerca da santidade de Deus, porque pureza e santidade são sinônimas, e depois nós vamos ver que isso só se encontra verdadeiramente em Deus. E o termo, ele, então, significa puro, santo, isento de sensualidades, casto, recatado, respeitável, livre de faltas e erros, imaculado, limpo. Essa pureza aponta para o que é moralmente puro e livre de manchas, aquilo que não tem marcas, aquilo que é perfeito. Digo mais, é aquilo que ritualmente é apto para ser devotado a Deus e usado no serviço de Deus. Paulo diz que a nossa mente precisa ser habitada de coisas que nos levam a cultuar a Deus em todos os lugares. Lembra que nós falamos que o culto não acontece apenas nesse lugar? Enquanto um rito, sim. Enquanto uma chamada de Deus para o povo de Deus, para no dia do Senhor nos reunirmos num lugar chamado Casa do Senhor, ou que nós chamamos Casa do Senhor, para louvarmos a Ele no culto público oficial, sim. Aqui acontece o culto, mas o culto é a extensão da nossa vida. Não tem como nós dissociarmos, falar, não, aquele culto ali é santo, ali eu posso ser santo. Fora dali eu sou de qualquer jeito. Na verdade, nós estamos constantemente diante de Deus. Eu falo que nós estamos diante de Deus até quando nós não gostaríamos de estar. Nós estamos diante de Deus até quando nós gostaríamos que Ele estivesse longe de nós. Diga-se de passagem, no que se refere a Deus, nós conseguimos nos distanciar dEle no que se refere ao nosso coração. Mas Ele nunca está distante de nós, porque a sua glória enche toda a terra. Não há um lugar onde Deus não esteja. Essa é uma verdade daquelas que são consoladoras e apavorantes ao mesmo tempo. Consoladoras porque jamais podemos fugir de Deus. Jamais estaremos longe demais que o Senhor não possa nos abençoar, nos buscar, nos visitar, que o Senhor não possa tocar no nosso coração. Porém, jamais estamos longe demais que Ele não nos possa ver. Mesmo nos momentos mais obscuros da nossa alma. Quando o apóstolo Paulo instrui ainda os irmãos filipenses a pensarem em tudo que é puro, Paulo está levando em consideração algumas questões que são muito importantes. Paulo não trata do aspecto da pureza como um pensamento avulso que lhe veio à mente. Paulo sabia o que ele queria dizer, e ele considera, por exemplo, que aqueles irmãos filipenses eram irmãos convertidos do paganismo. Eram irmãos que estavam habitando em um ambiente complicado. Eram irmãos que estavam constantemente tentados pela luxúria. Por isso, como um antídoto ao paganismo e à luxúria, eles deveriam encher as suas mentes com tudo aquilo que é puro e santo. E percebam o quanto esse conselho do apóstolo Paulo, essa orientação e determinação do apóstolo Paulo, também serve para os nossos dias. Assim como as pessoas daquela época, muitos de nós fomos convertidos de um ambiente de paganismo. Eu, por exemplo, eu me converti no curso da minha vida. E nós viemos desse mundão. Às vezes, quando nós nos convertemos, nós já vivemos anos e anos entulhando o lixo do mundo na nossa mente, no nosso coração.
Nós já temos padrões estabelecidos de funcionamento da nossa vida que são completamente avessos à vontade de Deus e que precisam ser reordenados, que precisam ser recalibrados, que precisam ser aproximados e até mesmo refeitos de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos abandonar muitas coisas que estão dentro da nossa vida. Coisas que nós aprendemos há anos. Então o contexto lá dos irmãos filipenses não é tão distante assim do nosso contexto. E o que dizer então das tentações, da impureza sexual nos nossos dias? Essa tentação está por todos os lugares, por onde nós olhamos. Falei hoje pela manhã que eu li uma reportagem. Eu não conheço a cidade de Belo Horizonte. Mas segundo a reportagem, há um túnel lá que é muito movimentado, e que ele dá acesso para muitos lugares. E logo na saída daquele túnel, por ser algo muito movimentado, as pessoas costumam vender outdoors, colocam ali propagandas bem grandes. E uma das propagandas que foi colocada ali era uma propaganda de uma casa de prostituição. E os pais se movimentaram, porque era o caminho de levar os filhos na escola. E muitos pais eram constrangidos com uma imagem que estava ali naquele lugar. E os filhos perguntavam: pai, o que é aquilo? E os pais processaram a empresa. E pasmem, o argumento da empresa para defender-se é uma profissão normal, como qualquer outra profissão. O nosso mundo está corrompido. O nosso mundo está muito mais sexualizado do que aquele da época do apóstolo Paulo. Nesse sentido, a pureza deve ser uma normativa na nossa mente e dos nossos relacionamentos interpessoais. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, no versículo 2, Paulo orienta como deve ser essa relação. Diz: trate as mulheres mais velhas como mães, as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Parece que até mesmo esses padrões têm sido afrouxados nas igrejas de hoje. Eu lembro uma vez que conversava com um pastor que ele disse que escandalizou-se ao chegar em uma igreja e ele foi ser pastor daquela igreja. Eu falei: que Deus tenha misericórdia da sua vida. E numa conversa rápida com os jovens, ele percebeu que daquele grupo de jovens, todo mundo já tinha namorado com todo mundo. Assim, que lá todo mundo passou pelas mãos uns dos outros. E os corações todos quebrados, arrebentados. Mas por quê? Porque muitas vezes nós sucumbimos a esses padrões do mundo. Às vezes nós brincamos de ser crentes. A gente não leva a sério as coisas que são sérias. Paulo preocupava-se com a pureza que redunda não apenas dos pensamentos, mas um pensamento que gera palavras e que gera ações, em oposição a toda sujeira, a toda conversa tola, a todas as palavras obscenas e ações obscenas que nós vemos nesse mundo. Diante disso, irmãos, é muito importante que nós reflitamos acerca de 3 verdades sobre a pureza. Se os irmãos já perceberam, eu tenho dividido todos os sermões dessa mesma forma. Cada uma dessas virtudes nós vamos observar que a fonte delas é Deus. Paulo não as colocou ali à toa. Nós vamos observar que o mundo jamais irá nos dar essa virtude. Nós não encontraremos essas virtudes no mundo. E nós vamos perceber que em Cristo nós vemos a manifestação perfeita de cada uma dessas virtudes. E assim também o é com a pureza, com a santidade. Nós precisamos saber 3 verdades sobre como alimentar a nossa mente pela pureza. A primeira dessas verdades é que Deus é santo e Ele é a fonte de toda pureza. A pureza, irmãos, é inerente à santidade de Deus, porque só Deus é santo, perfeitamente santo. Nós não poderíamos dizer isso de mais ninguém. Ninguém tem santidade como Deus, uma santidade inerente de si mesmo. Até nós, conhecidos como santos do Senhor, igreja do Senhor, o somos porque olhamos para Cristo e o reflexo de Deus está sobre nós. E a nossa santidade nunca é inerente de nós. A nossa santidade é referente a Deus, que nos santifica, que nos purifica. A nossa santidade não emana de seres perfeitos. Muito pelo contrário. A nossa santidade advém da separação para servir o Deus que é perfeito. Pureza, que nós já falamos
palavra hagnos, está relacionada diretamente com outro termo grego que se refere a Deus, que é o termo hagios, que significa santo, que tem o sentido fundamental de separação em relação ao mundo para o serviço a Deus. Quando Paulo diz que a mente de vocês seja habitada por tudo aquilo que é puro, Paulo tem em mente que a mente de vocês seja habitada pela santidade, que os separa do mundo, os tira do mundo, os coloca à parte do mundo para servirem a Deus com pensamentos, palavras e ações. Essa é uma separação do mal, uma separação da corrupção desse mundo, corrupção em todos os estágios. Às vezes, quando nós falamos de corrupção, a gente pensa só em dinheiro, ou apenas só nos políticos, né? Nesse sentido, a gente precisa fazer uma justiça para os políticos. Os políticos são um extrato da sociedade. Uma sociedade santa não produz políticos corruptos. Uma nação honesta não tem líderes corruptos. Porque os líderes são um extrato da nação. Você fala, pastor, mas são muito poucos os honestos. Talvez porque sejam muito poucos os honestos também na nossa nação. Às vezes nós vemos atos de desonestidade dia a dia. Gente que acha dinheiro na rua e põe o pé em cima para esconder do outro, sabe? Isso é desonestidade. Gente que quer levar vantagem em tudo. Gente que vai fazer um negócio, se ele puder arrancar o osso do outro lá, ele arranca o osso. Aí você quer políticos honestos? Nós temos visto ultimamente brigas dentro das igrejas por poder. Dizer o quê da política? Quando dentro das igrejas virou uma loucura, virou um grande comércio. As igrejas viraram empreendimentos, onde os pais deixam por herança a igreja para os filhos, como se fosse uma fazenda onde você tem o gado, e você morre, você continua dono da fazenda e do gado. Eu e a Patrícia, nós vimos isso, irmãos, não nos contaram. Na outra cidade onde nós pastoreamos, onde eu pastoreei e ela acompanhou, teve um caso muito interessante. E deu um problema, a cidade era pequena, deu um problema muito grande. Que um pastor vendeu a igreja de porteira fechada. Os irmãos saíram domingo do culto, igreja, tal, lá fora. Foram embora. Quando eles chegaram no outro domingo, a igreja estava pintada, com outro nome. E os irmãos começaram a entrar, achar aquilo estranho, tinha um pastor ali no púlpito e tal. O povo foi chegando e tal, daí começou lá, o pastor foi explicar. Falou, não, irmãos, fiquem tranquilos, é que eu comprei a igreja. Eu comprei com os membros e tudo. Seria cômico se não fosse absolutamente trágico. Como nós queremos olhar para o mundo e querer santidade do mundo se nós vemos isso? É por isso que nós precisamos ter a mente transformada, olhando para Deus, porque santidade verdadeira vem de Deus. Esse termo ainda no Novo Testamento tem o significado de moral. Esse termo expressa a complexão daquilo que é completamente santo, que não tem mácula alguma, que é perfeito em todo o seu ser. Significa especificamente puro, no sentido cerimonial, ou seja, naquilo que é aceitável a Deus. Livre de carnalidades, livre de intenções maléficas no coração. Então Deus é a fonte de toda a pureza. Quando nós vamos observar esse termo ainda, na Vulgata Latina e na Vulgata Árabe, afirma que a pureza refere-se ao que está de acordo com a natureza santa de Deus. E olha que coisa interessante, aquilo que está de acordo com a lei e a vontade de Deus. Se nós queremos saber o que é santidade, nós precisamos nos debruçar diante da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz as Escrituras. E digo mais, nós devemos fazer isso de per si, nós mesmos. Nós não devemos empreitar isso a outros. Embora nós busquemos aqui como pastores a fidelidade na exposição das Escrituras, você precisa se relacionar pessoalmente com Deus. É muito melhor você conhecer Deus pessoalmente do que eu conhecer Deus de ouvir falar.
O sermão é uma orientação e deve servir de ensejo para que você se aproxime de Deus, para que você abra a sua Bíblia e conheça o caráter de Deus revelado na página das Escrituras e conheça a lei de Deus, a moral de Deus, a santidade de Deus, o querer de Deus, o que agrada a Deus e aquilo que Deus tem para nós, que andamos de acordo com a sua vontade. Então a santidade, a pureza, tem relação direta com Deus. E diga-se de passagem, o padrão de pureza está ligado diretamente a essa santidade. E Deus estabelece isso. Nós não devemos apenas pensar no que é puro e santo, mas devemos buscar sermos puros e santos no nosso dia a dia. Isso não é moralismo. Eu tenho dito isso constantemente porque hoje as pessoas têm confundido padrões morais com moralismo. Se nós fomos salvos em Deus, nós fomos transformados em novas criaturas. Nós não podemos mais viver como nós vivíamos antigamente. Deus mudou tudo em nós. Veja bem o que o Senhor nos diz em Levítico 20, versículo 7. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ainda Pedro, apontando para esse texto de Levítico, 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, diz, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus é o padrão de santidade. Percebe, ele não diz, seja santo porque há santidade no mundo, seja santo porque o pastor, o padre, o líder, o ministro é... Não, ele diz, seja santo porque eu sou santo. O padrão é o próprio Deus. E embora isso possa parecer com moralismo, não é. Um pensamento fixado na pessoa de Deus irá promover um estilo de vida diferenciado. E não é isso que o Senhor fez conosco. Nos tirou do mundo. Nos levou a crucificar o velho homem e nos fez nascer de novo. Nós somos novas criaturas, feitos à imagem do Senhor e tidos essa imagem restaurada em nós. Somos chamados a desenvolver um estilo de vida santo. E só para acalmar o nosso coração, isso não significa perfeição, tá, gente? Significa separação, consagração. Significa que Deus mudou a estrada e o rumo da nossa vida. De maneira que, antes, como velhos homens, na estrada que estávamos, se tropeçássemos e caíssemos, ainda que nós levantássemos, nós continuávamos na mesma velha estrada. Mas nessa nova estrada que o Senhor nos colocou, se tropeçarmos e cairmos, Ele mesmo nos levanta e nós continuamos na estrada certa. Às vezes vamos chegar ralados, às vezes vamos chegar meio quebrados, às vezes a gente chega empurrado ou carregado, mas estando no caminho do Senhor, Ele mesmo nos conduz para si. Isso é muito importante, porque o Senhor mudou tudo em nossa vida. Dr. J.I. Packer afirma que santidade é o hábito de ser uma nova mente com Deus, de acordo com o que as Escrituras descrevem como sendo a mente dele. É o hábito de concordar com o seu julgamento, odiando o que Deus odeia e amando o que Deus ama, e comparando tudo nesse mundo com o padrão da palavra de Deus. A santidade é o hábito de nós olharmos as coisas desse mundo, ou mesmo analisarmos os pensamentos que entram na nossa mente e confrontarmos eles com os pensamentos expostos nas Escrituras. É assim que Deus fala? É assim que Deus fala sobre casamento? É assim que Deus fala sobre finanças? É assim que Deus fala sobre adolescência? A gente normalizou algumas coisas esquisitas. Ah, é adolescente, é rebelde. Qual versículo da Bíblia diz isso? Nenhum. Dá uma olhada lá no Isaac. 14 anos. Levando a lenha com o pai para o sacrifício, que era ele mesmo. Obedecendo o pai. Você vê algum tipo de rebeldia lá em Isaac? Chega no pé do monte, fala para o céu, vocês ficam todo mundo aqui, vou subir eu e o menino, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos descer de novo aqui, tá bom? Texto fantástico. Um dia nós vamos expor mais esse texto aí. Maravilhoso. Abraão já cria que Deus poderia fazer algo que naquele tempo nem existia na mente daquele mundo, que era a ressurreição do menino, mesmo sem ter esse pensamento. Isaac subiu, junto com o pai. Chegou na hora do sacrifício, o menino, pai,
A lenha está aqui, o fogo está aqui. Cadê o cordeiro, pai? Deus proverá, meu filho. E ele amarrou o seu filho. E ele deitou o seu filho. Nós estamos falando de um homem com 100 e tralalá de anos de idade. 104, provavelmente. E de um menino de 14. E o menino se deitou. E o menino viu o pai levantar o cutelo. Até que o anjo do Senhor dissesse: não toque no menino. O cordeiro está ali. E eles olham e veem o cordeiro enrolado com seus chifres num arbusto. E oferece o cordeiro ao Senhor. A gente vai normalizando umas coisas que não tem nas Escrituras, irmãos. Você vai encontrar o rei Josias reinando com quantos anos? Reinava sobre Israel. Nós precisamos conferir esses pensamentos, eles são bíblicos. Porque quando a gente não confere isso, a gente começa a achar normal aquilo que é anormal. Ah, pastor, isso aqui é da idade. Não é da idade, não. Isso é o coração de Adão. Que a gente se afastar com a palavra de Deus. Ah, porque é uma época de descobertas. Enquanto você viver, você vai descobrir. Pode ficar tranquilo que você vai ter uma época de descobertas longas. Até o dia da sua morte, você vai descobrir o que é morrer. Você não sabia o que era morrer antes. Você descobre só na hora, ao vivo e a cores. Uma coisa é ver, outra coisa é sentir. Então o Senhor nos chama à santidade, que é a santidade de comparar os padrões com o padrão de Deus. É assim que faz? O mundo diz que é assim. Mas e a Bíblia? Diz que é como? Como a Bíblia diz que nós devemos nos portar? Por isso, irmãos, santidade perfeita, pureza perfeita, emanam da única fonte que é um Deus santo. A segunda verdade que nós precisamos saber sobre uma mente alimentada pela pureza é que o mundo não vai conseguir promover a verdadeira pureza. Nós nunca vamos encontrar isso no mundo. Muito pelo contrário. Os pensamentos do mundo, eles são muito distantes dos pensamentos de Deus. E quando nós falamos mundo, eu não gostaria que você pensasse na parte pior desse mundo, se é que a gente poderia assim dizer. Quando nós falamos mundo, nós não estamos falando apenas da mais profunda degradação moral, mais profunda degradação ética, mais profunda corrupção, mais profundo aprisionamento nas drogas, no álcool, nos vícios. Esse é o efeito final, que, diga-se de passagem, está diante dos nossos olhos. Esse é o efeito final do pecado. Mas você pode procurar em qualquer lugar do mundo, nos melhores pensadores, nos maiores filósofos, nos melhores livros das melhores bibliotecas. Jamais nós encontraremos no mundo uma produção que nos leve à verdadeira pureza, porque a pureza emana de um Deus que é puro. O mundo não promove isso. Como nós já vimos, o apóstolo Paulo instrui os filipenses a pensarem em tudo que é puro, e ele leva em consideração a origem pagã desses irmãos, o ambiente que os rodeava e também a constante tentação que eles sofriam pela luxúria. Muito mais do que na época do apóstolo Paulo, nós temos tentações sexuais por todos os lados. Dê uma olhada ao mundo ao seu redor, você nem vai precisar ir muito longe. Não precisa ser um perito para perceber a degradação moral por todos os lados. Então nós não podemos trazer para as nossas mentes o padrão do mundo. Eu não falei pela manhã, mas me lembrei, vou falar agora. Às vezes nós colocamos os nossos jovens em risco. Quando nós falamos, não, deixa namorar. Deixa se divertir, dá um carrinho para ele se divertir. Dá uma boneca para ele se divertir. Você vai dar uma pessoa para ele se divertir? Alguém que é imagem e semelhança de Deus? O que a Bíblia fala sobre esse relacionamento? Diga-se passagem, a Bíblia não fala sobre namoro. Estou falando diga-se passagem direto, né? Patrícia fica falando para mim isso, daí depois agora eu fico lembrando disso. Vou tentar não falar. Os vícios de linguagem, né? O que a Bíblia fala sobre esse relacionamento? Quantos versículos temos nas Escrituras falando sobre namoro? Nenhum. Por quê? Esse é o estilo de relacionamento que a Bíblia não prescreve. Um relacionamento onde nós colocamos dois jovens, ainda incautos, ainda num processo de crescimento, de amadurecimento moral, ético, em todas as áreas, crescimento sexual. Nós colocamos esses dois jovens, um junto com o outro,
damos tempo livre para eles, damos liberdades para eles, e ainda temos a disfarçatez de dizer, não pequem. Nós preparamos um ambiente, soltamos ele na jaula dos leões, fechamos eles lá dentro e falamos assim, cuidado que o leão é bravo. Tira eles da jaula. Pastor, quer dizer que não pode namorar? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o padrão que o mundo estabelece não é esse. Há namoros santos. E diga de passagem, o que é o casamento se não uma grande amizade para uma vida toda? Alguém que a gente gosta de conversar, ir no cinema, comer uma boa comida, passear, viajar, é um namoro. Só que é um namoro eivado de responsabilidades santas. É um namoro cujos compromissos são eternos, até que a morte o separe. Esse é o casamento. Ah, mas eu gostaria de entrar nisso. Incentive seu filho, incentive sua filha. Incentive, ore por isso, para que a sua filha encontre um bom rapaz, para que o seu filho encontre uma boa moça do Senhor. Mas não coloque ele na jaula e fala para ele tomar cuidado com o leão. São padrões do mundo. O mundo põe isso e a gente vai aceitando. Eu digo para a moçada aqui, falei, todo namoro ele tem que ter um propósito. Casamento. Eu só posso namorar com quem eu vou casar? Falei, talvez você não case com essa pessoa, mas o propósito deve ser esse. As pessoas não têm camiseta escrito test drive. São imagem e semelhança do Senhor. E nós, como pais, precisamos ser exortados, até puxar da nossa orelha. Não, pastor, porque não dá ainda. Tem que fazer faculdade. Faculdade é importante. Mas é um outro padrão do mundo que nós estabelecemos, que não é da Bíblia. Faculdade é para aprimorar os nossos conhecimentos, melhorar as questões até de um bom ganho. Mas se mudar de faculdade, reprovar num curso, não é pecado. Eu sei que o pai fica bravo, mas ainda não é pecado. A não ser que seja negligência. Mas se os nossos filhos falharem nos seus casamentos, é pecado. Às vezes nós preparamos eles muito mais para serem bons profissionais do que para serem homens e mulheres de Deus dentro do seu lar. Por quê? Porque o mundo diz que é assim. E às vezes a gente não confere o padrão do mundo com o padrão de Deus. O mundo está cheio de coisas vis, de coisas ruins, de coisas sujas, de coisas obscenas. Muitos homens vivem de tal modo e em tal estado mental que mancham tudo aquilo que eles pensam. Vão recebendo essas coisas. Só que a mente do cristão se pousa naquilo que é puro. Seus pensamentos são tão limpos que podem ser esquadrinhados por Deus. É o que a Bíblia nos diz. A pureza tem relação direta com aquilo que não tem mistura, com aquilo que tem a capacidade de ser separado. Na verdade, a nossa relação com o mundo deveria ser tal qual óleo e água. Não se mistura. Ainda que a gente viva chacoalhando nesse mundo louco, a hora que a gente parar, aquilo tem que separar. Falar, isso aqui é água, isso aqui é óleo. Esse é o crente, esse aqui é o mundo. Nós não nos misturamos e não perdemos as nossas propriedades. Mas será que nós temos conseguido manter a mente guiada apenas pelas verdades eternas de Deus? Será que nós não temos misturado conceitos desse mundo com conceitos que não são cristãos? Por isso, um pensamento puro está ligado àquilo que não é misturado com elementos mundanos, com elementos impuros, que possam rebaixar a nossa alma, que em vez de nos enlevar ao Senhor, nos rebaixa aos ímpios. E aqui não estou falando de valores, eu estou falando de situação. Hoje o mundo oferece uma infinidade de estímulos que não têm relação com a pureza de Deus. Desde as músicas, tenho falado das músicas, presta atenção no que seu filho ouve. Eu tenho falado contra o sertanejo universitário. O funk eu não falo porque funk não é nem música. Aquilo é um barulho que estraga a mente das pessoas. Já era ruim no barulho. O que diz então, nem preciso dizer. Mas sabe que você pode e deve dizer, você não vai ouvir isso.
Ah, mas eu ouço do meu amigo, então ouça dele, mas meu você não vai ouvir. Com o meu dinheiro você não vai ouvir. Não tenha medo, pai. Não tenha medo de seu filho ficar bravo com você. Ele vai te amar. E ele vai te amar muito mais se você for um bom pai ou uma boa mãe. Hoje ele pode se rebelar, que não é normal, é pecado, você precisa fustigar e tirar isso do coração dele. Mas não tenha medo. Não, eu não vou compactuar com isso. Mas eu quero. Ué, você faz tudo que você quer? Quem aqui pode fazer tudo que quer? Ninguém, nenhum de nós. Graças a Deus que nós não podemos fazer tudo que nós queremos. Seríamos insuportáveis. Não tenha medo. Tome cuidado com as músicas que ele ouve. Sertanejo universitário, cheio de lixo. Cheio de relacionamentos absurdos. Até a musiquinha da moda aí, que eu não vou falar, porque senão você vai ficar lembrando ela a semana toda. Cheio de lixo nessa musiquinha. E a gente vai achando, ah, que legal. Não, não é legal. Está ensinando um padrão moral. Assim como a igreja canta o que crê, você quer saber qual é a teologia de uma igreja? Ouça os seus cânticos. Ali você vai saber o que aquela igreja pensa. Sobre Deus, sobre o mundo, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a própria igreja. A igreja canta o que ela crê. Pode ter certeza. Assim também a sociedade canta aquilo que ela crê. Canta aquilo que ela acredita. Ela está cantando seus valores. É uma manifestação da sua cultura. E o que é a cultura? Um conjunto de costumes de um povo. As canções refletem isso. A arte do nosso mundo é uma arte corrompida. Há poucos dias vimos aí os absurdos que eram colocados diante dos olhos de crianças. E aquilo era chamado de arte. Coisas aviltantes. E o que dizer então das redes sociais? Ao mesmo tempo que tem o céu aberto, tem o inferno aberto ali. Na mesma medida. O Salvador Jesus afirma o seguinte lá no Sermão do Monte. Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E olha a conclusão que o Senhor Jesus apresenta sobre isso. Portanto, concluindo, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão. Se aquilo que colocamos para dentro de nós é lixo, quão podre será o nosso interior. E não se engane. Às vezes nós imaginamos, não, pastor, isso aqui só faz mal para mim. Pega um lixo, começa a colocar na lixeira ali, vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Ninguém ao redor está mexendo com aquele lixo. Daqui a pouco você vai ver que tem umas mosquinhas voando ali em volta. Uma baratinha, um ratinho. Daqui a pouco vem o cheiro do chorume. Ninguém sai intacto do lixo que é colocado na mente. Guardar o nosso pensamento e cultivar aquilo que vem de Deus não é apenas um simples exercício de controle pessoal com o objetivo de uma saúde emocional. Trata-se de uma busca por santidade. Guardar a mente com aquilo que é puro é um ato de adoração. É olhar para Deus o tempo todo, em todas as circunstâncias. Por fim, uma mente alimentada pela pureza sabe que Cristo é a manifestação da perfeita santidade de Deus. Deus é a fonte, o mundo não vai conseguir produzir isso. Em Cristo nós temos a manifestação da perfeita santidade de Deus. Jesus é a manifestação perfeita de um homem que viveu em pureza e santidade diante do Pai. O apóstolo Paulo afirma que ele foi obediente em tudo, até a morte, e morte de cruz, em Filipenses 2:8. E isso está em concordância com a verdade que nós encontramos revelada pelo autor de Hebreus, dizendo que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1:3. E somando essas duas verdades, nós vemos outra declaração do autor de Hebreus profunda acerca de Jesus, quando ele diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em
todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Então perceba quem é Jesus. O Filho eterno do Deus eterno, que se fez homem, habitou entre nós, no mesmo mundo mau em que os filipenses estavam. No mesmo mundo pagão, corrompido. Ele foi tentado em todas as coisas como todos os cristãos o foram. Porém, por causa da sua obediência à santidade, sendo a expressão exata do ser de Deus, não pecou. Detalhe, ele não pecou como homem, tá? Já vi muita gente falando, não, pastor, ele não pecou porque ele era Deus. Ele não pecou como um homem. Ele veio como homem. Em carne. Teve fome, teve sono, cansou-se, dormiu, levantou, andou, pregou. Ele morreu, na cruz foi açoitado, achincalhado, como homem. Eu sei que é difícil dissociar, e é difícil mesmo. Mas ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento ele deixa de ser homem. Esse é o mistério da encarnação do Salvador. Mas como homem, ele não pecou, mesmo sendo tentado. Perceba a pureza e a santidade manifestas aqui. Ele obedeceu, e mesmo sendo tentado em tudo como nós somos, não pecou. A sua atitude manifesta a santidade que havia no seu coração. Mesmo vivendo em um mundo de pecado, sendo tentado em todas as coisas, não foi influenciado pelo pecado do mundo, não se misturou, não sucumbiu aos padrões do mundo. Já vi pessoas falar, mas Jesus estava na festa de casamento. Falei, mas não pecou lá. Transformou a água em vinho, mas não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou. Ele não se misturou com os padrões desse mundo. O teólogo alemão Jürgen Moltmann afirma que Jesus é a manifestação perfeita de um homem que viveu na completa dependência do Espírito Santo. Você quer saber o que é depender do Espírito Santo? Olhe para Jesus. Vivia em oração. Vivia dobrado diante do Pai. Encontramos orações fantásticas de Jesus. Olhe para o Getsêmani, onde ele rasgou o coração. E embora estivesse sofrendo grandes dores por tudo aquilo que iria receber, disse ao Pai, faça o seu querer e não faça o meu querer. Eu me submeto ao seu querer. Novamente o Dr. J. Packer afirma que um homem santo, uma pessoa santa, se esforçará por ser como o Senhor Jesus Cristo. Ele não somente viverá uma vida de fé nele, e dele receberá paz e força para viver o dia a dia, mas também trabalhará para ter a mente de Cristo e ser conforme a imagem de Cristo, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8:29. O seu objetivo em relação às outras pessoas será o andar ao lado delas, perdoá-las, ser generoso, caminhar em amor, ser manso e humilde. Ele guardará no coração as palavras do apóstolo João, escritas na sua primeira carta, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Cristo é a manifestação perfeita de uma vida em santidade. E por que ele fez assim? Porque ele olhou para o Pai, ele obedeceu ao Pai. A alegria dele era servir ao Pai. Ele diz, um alimento eu tenho, qual é? Fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu alimento. Essa é a minha alegria. Assim, irmãos, a pureza de pensamento e de propósito centradas em Cristo é uma condição preliminar e indispensável para a pureza nas palavras e na ação. Isso se apresenta a nós em oposição a toda prostituição e a toda sorte de impureza e cobiça que haja no mundo. Impurezas essas que nem sequer devem ser mencionadas no meio do povo de Deus. Uma mente sã é uma mente centrada em Cristo. É isso que é uma mente sã. Uma mente sã não depende de um corpo são, como nós temos ali o
pensamento mens sana in corpore sano. Uma mente sã depende de onde ela está guardada, de onde ela está depositada. Ao bem da verdade, um cristão, ele já alcançou um grande presente. Paulo diz em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Quando nós nos convertemos, a mente de Cristo foi instalada em nós. Agora nós temos condições de conferir coisas espirituais com espirituais. O mundo não entende. O mundo acha que essas coisas são loucura. Mas nós olhamos com os olhos do nosso Salvador. Fomos presenteados, fomos privilegiados, porque juntamente com a salvação graciosa, recebemos a capacidade dada pelo Espírito Santo do Senhor, de agora olharmos para o mundo com os olhos do Salvador. É por isso que agora nós vemos o pecado que nós não víamos antes, porque nós temos a mente de Cristo. Um cristão pensa como Jesus, que em tudo buscou agradar o Pai. Dessa forma, a pureza está associada a tudo que vem de Cristo e se distingue do mal. Seja ele proveniente da carne, seja o mal proveniente do mundo, seja o mal proveniente do diabo. Santidade perfeita nós vemos na pessoa de Cristo. Meus irmãos, para concluirmos, quando algum pensamento meio avulso tentar disputar nossa mente, e quando aqueles pensamentos que rodeiam nossa mente tentarem entrar, Lutero dizia, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Quando o passarinho começar a voar na sua mente, avalie. Será que esse pensamento seria aprovado por Deus? Será que essa postura, essa maneira de ver, é a mesma maneira de Deus? Nós temos a mente de Cristo. Será que esse tipo de pensamento se parece com Cristo? Olhe o andar do Salvador. Olhe como ele tratou as pessoas. Como ele lidou com o pecado e com pecadores. Será que esse pensamento se parece com Jesus? Me faz andar uma segunda milha? Me faz perdoar 70 vezes 7? Me faz amar o inimigo? Me faz dar comida se ele tiver fome e dar água se ele tiver sede? Esse pensamento me leva à obediência? Esse pensamento produz o quê? Avalie. Será que as atitudes que vão derivar desse pensamento que voa na sua cabeça, ou na minha cabeça, ou nas nossas cabeças, será que eles promoverão a glória de Deus se eles forem levados a cabo? Então, olha, o produto desse pensamento glorifica a Deus? Se a resposta for não, você já sabe. Ele não pode habitar no seu pensamento. Mais uma vez ainda, citando o Dr. J. Packer. Dr. J. Packer eu estou citando porque ele escreveu um livro maravilhoso, cujo título é A Descoberta da Santidade. Lê esse livro. Muito bom. J. Packer ou J. Packer. Tanto faz, eu não entendo de inglês. J. Packer, você vai achar lá. Ele afirma o seguinte: um homem ou um servo de Deus, um santo, se esforçará para evitar cada pecado conhecido e guardar cada mandamento revelado. A inclinação de sua mente será decisivamente direcionada para Deus. O desejo do seu coração será o de fazer a vontade do Pai. Ele temerá muito mais a desaprovação divina do que a aprovação do mundo. Ele temerá muito mais a desaprovação divina do que a que o mundo tem a pensar sobre ele. Esse é o mesmo sentimento que levou o apóstolo Paulo a dizer, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Nós somos chamados a isso. De uma forma prática, quero propor algumas atitudes para que nós sejamos instados e para nos auxiliar a guardar a nossa mente na pureza e na santidade. Primeiro, pense em tudo que é puro na sua vida moral. Os padrões morais. Diga não a qualquer pensamento, sentimento, desejo ou ação imoral que se aproxime da sua mente.
Ore ao Senhor pedindo pureza moral, seja na vida sexual, na vida financeira, na vida familiar. Tenha como alvo a pureza de Cristo na sua vida moral. Segundo, pense em tudo que é puro na sua vida relacional, na forma como você se relaciona com outras pessoas. Alinhe os seus pensamentos com a pureza de Cristo. Não seja altivo, não seja soberbo, não seja egoísta. Não retribua o mal com o mal. Seja educado com os de fora e ainda mais educado e cuidadoso com os de perto, especialmente com a sua família, com a sua igreja. Tenha como alvo a pureza de Cristo em seus relacionamentos. Sirva com alegria, seja compromissado. Isso é puro. Terceiro, pense em tudo que é puro na sua vida volitiva, nas suas vontades, naquilo que emana do seu interior. Os seus desejos e vontades são a base motivacional para muito do que buscamos e realizamos. A gente às vezes não considera com profundidade os desejos, os nossos gostos, mas é isso que nos motiva. Você faz o que você faz porque você quer o que você quer, porque você gosta do que você gosta. É por isso que nós fazemos. Os nossos desejos, as nossas vontades são uma mola propulsora que nos tira da cama de manhã. Tem muita gente que trabalha não porque gosta de trabalhar, mas que está pensando numa viagem lá na frente. Eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou trabalhar. Não é porque ele fala assim, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Deveria fazer. Tem gente que faz também. Mas está trabalhando para pagar uma casa, um apartamento, um carro, televisão. As nossas vontades nos motivam e nos levam a fazer as coisas. E a gente precisa pensar nisso. Porque às vezes a gente faz coisas certas com motivações erradas. A gente faz o que é certo com motivações profundamente pecaminosas, egoístas. Então pense em tudo que é puro na sua vida volitiva. Que o nosso desejo seja Cristo e as coisas de Cristo. Que a nossa vida seja próxima dele, para conhecê-lo mais, para viver os seus ensinos. Que nós tenhamos o alvo na pureza do Salvador e na forma como ele viveu e manifestou as suas vontades. Pastor, e agora eu não posso ter vontade de ter uma coisa melhor? Tenha para a glória de Deus. Para abençoar sua família, por exemplo. Olha, eu quero um lugar melhor, algo melhor para abençoar minha família, porque eu entendo que fazendo assim eu glorifico ao Senhor que me deu a minha família. A gente precisa mudar os pensamentos. Pensamentos santos geram atitudes santas. Que possamos crescer nessa caminhada com Deus, cultivando pensamentos e atitudes que honrem ao seu nome. Avalie os seus pensamentos. Busque a santidade de Deus neles. Pratique a santidade no dia a dia. Filtre o que você consome, e olhe para Cristo. Lembre-se, um homem santo ou um crente verdadeiro, um homem e uma mulher de Deus, encherão sua mente com coisas espirituais. Tentará e se concentrar inteiramente nas coisas que são do alto, não se apegando às coisas desse mundo. Ele buscará viver como alguém cujos tesouros estão no céu, cuja permanência nessa terra é vista apenas como a de um peregrino que viaja para a sua casa. Sua maior fonte de prazer está na comunhão com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra e da reunião com o povo de Deus. Um homem santo dará valor a cada coisa, lugar e relacionamento, uma vez que esses fatores o trazem mais para perto de Deus. Que a nossa mente seja permeada, alimentada pela santidade e pela pureza do Senhor, para que nós desfrutemos da paz que excede todo entendimento e que vem dele, e da presença do Deus de paz que nos guarda todos os dias. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Mais uma vez eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Pela oportunidade que nós temos de debruçarmos nas Escrituras e ouvirmos a sua voz. O Senhor é a fonte de tudo que é puro. Nos ajude, Senhor, a viver nessa pureza. Cuida do nosso coração.
Que o teu Espírito nos auxilie a depurarmos a nossa mente no poder da tua graça, pela força da sua misericórdia, para que vivamos como transformados todos os dias, para a glória daquele que nos chamou. Em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus.